Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Diz assim a santa palavra do Senhor: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos ousadia, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz punição. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, Senhor. Me auxilia na exposição desse texto, e que Teu Santo Espírito nos auxilie no entendimento dele, para a honra e glória de Cristo Jesus. Que nós possamos compreender e possamos praticar aquilo que nós compreendemos. Nos ajuda, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós estamos trabalhando ainda com o desenvolvimento da ideia daquilo que o apóstolo escreveu lá no verso 12. Deus ninguém jamais viu, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e aí o seu amor é em nós aperfeiçoado. Na última exposição, nós vimos que Deus está em nós, e nós sabemos que Deus está em nós, porque Ele nos deu o seu Espírito. Sabemos disso porque confessamos que Jesus é o Filho unigênito de Deus, e cremos que Jesus é o Cristo de Deus, é o nosso Salvador. E também porque nós estamos no amor, ou seja, estamos em Deus e Ele em nós, e Ele é a fonte de todo o amor. A partir dessa ideia, do verso 12, nós desenvolveremos o pensamento agora do amor aperfeiçoado. Nós vimos o verso 12, depois de ver o verso 12, onde o apóstolo João ele lança essa ideia de que ninguém jamais viu a Deus, e que se amarmos uns aos outros, nós estamos nele, ele em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nós vimos na última exposição, do 13 ao 16, um bloco falando especificamente da posição de estar em Deus e Deus está em nós. E hoje nós vamos ver a respeito do amor aperfeiçoado, a segunda parte do verso 12, a qual João desenvolve dos versos 17 ao 21. Então nós iremos ver como o apóstolo explica esse aperfeiçoamento na prática. Então, em primeiro lugar, quem está em Deus está no amor, e o amor lança fora o medo. Esses versos aqui, de uma construção belíssima, mas que acaba sendo visto de uma maneira muito simplista, por intermédio de alguns chavões, de algumas frases feitas utilizando eles, nós não conseguimos muitas vezes captar a profundidade do que o apóstolo João desenvolveu aqui. O texto inicia com nisto. Nisto é em nós aperfeiçoado, mas sempre que nós encontramos isso, nós temos que nos perguntar: nisto o quê? Como eu já falei, o verso 12 ele está sendo explicado nesses dois blocos. E no verso 16 nós vimos o seguinte: estamos em Deus e Deus em nós. E esse é o final do primeiro bloco. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Então respondemos: nisto o quê? Quando estamos em Deus e Deus está em nós. Deus é o amor em essência. A natureza de Deus é amor, e quem está em Deus está no amor.
E quem está em Deus, Deus está nele. Então o amor está nele. De tal maneira que aí esse amor vai ser aperfeiçoado. Quando estamos em Deus e Deus está em nós, temos um amor que é aperfeiçoado na medida em que nos aproximamos de Deus, colocando então o amor ao próximo na prática. Essa demonstração ela vai ser feita com o nosso amor sendo manifestado ao próximo. As nossas manifestações de amor a Deus, elas ficam totalmente sem efeito e sem sentido quando elas não repercutem, quando elas não são espelhadas, quando elas não têm consequência alguma com relação ao amor na horizontal, com amor aos demais irmãos. O MacDonald ele usa uma ilustração que eu achei muito interessante, a ilustração de uma roda de bicicleta, onde nós vemos os raios separados na extremidade da roda. E esses raios eles vão se aproximando até o ponto de se cruzarem, e eles terminam muito próximo ao centro da roda. Então na extremidade eles estão longe em alguma medida, e no meio do caminho eles se cruzam em alguma medida, e quanto mais ao centro, mais próximo eles estão. O que isso nos significa? Quanto mais próximos nós estamos de Deus, mais próximos nós estamos dos irmãos. E quanto mais próximos estamos dos irmãos, obviamente nós mais próximos estaremos de Deus. E isso não tem como separar. Não dá para se aproximar de Deus sem isso. Estou procurando o termo. Isso tem um efeito prático no nosso amor para com o próximo. Não, não é efeito colateral, mas não. Enfim, eu chego lá. Veja, o verso ele não está dizendo que o nosso amor é aperfeiçoado, mas que o amor de Deus se torna perfeito em nós. Veja, o verbo também não está dizendo que o amor de Deus vai ser aperfeiçoado, pois o amor de Deus é perfeito. Mas quanto mais próximos de Deus, e quanto mais isso refletir, eu falei que ia chegar lá, quanto mais isso refletir, esse amor que nós dizemos que temos para com Deus, refletir para com o próximo, esse amor que nós estamos sentindo não é nosso, é de Deus, e esse amor que é perfeito de Deus, ele é aperfeiçoado então em nós. Ele não se torna mais perfeito, mas ele é colocado em prática. Como? O amor de Deus dentro do crente é a origem de todo o amor. Nós só temos amor porque Deus nos amou primeiro, nós só temos amor porque estamos nele. Nós só temos amor porque esse amor que Ele colocou dentro de nós, ele é de fato querido e realizado por nós através do poder do Espírito Santo, a qual também está em nós. Esse amor, ele tanto gera confiança, e os irmãos devem ter estranhado que eu li ousadia, mas eu vou explicar o porquê. Esse amor, então, ele tanto gera ousadia, quanto ele anula o medo. Isso tem consequências hoje, como nós vamos ver no verso 18, mas também tem uma consequência que é o apontar para o dia do juízo. Então, a consequência imediata dessa retirada, essa anulação do medo e dessa ousadia santa no Senhor, ela se dá tanto agora quanto no futuro. Você está descansado de alguma maneira para o dia do juízo. Dia do juízo. Obviamente, esse não é um dia de 24 horas, não é um dia que vai ser medido por tempo. Mas a expressão dia, ela é utilizada porque ele é um evento fixado na agenda da providência divina. Um dia que não vai ser antecipado, um dia que não vai ser atrasado, um dia numa agenda eterna e imutável, de um julgamento que irá acontecer. Esse dia, ele é tratado no Antigo Testamento como o dia terrível, o grande dia de dores. Para ficar só no Novo Testamento,
O próprio João, ele chama de o grande dia da sua ira, no livro de Apocalipse, capítulo 6. Pedro chama de o dia da visitação, em 1 Pedro, capítulo 2. E Paulo chama de dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, em Romanos 2. Ou seja, não é um dia qualquer. Ele não é chamado aqui por João de dia de juízo, para dar um efeito retórico, mas é porque é um dia terrível, um dia tenso. A boa nova para aqueles que estão no amor de Deus, para aqueles que estão em Deus e que Deus está nele, é o que eu vou falar agora. É um dia de ira, um dia de dor, um dia de vingança divina, um dia terrível para aqueles que estão debaixo da ira de Deus, para aqueles que estão debaixo da condenação da lei de Deus, para aqueles que não estão sob a graça divina. Vai ser um dia terrível, mas veja, vai ser um dia de glória, vai ser um dia da vingança do Senhor sobre o mal que repousou sobre os seus filhos, vai ser um dia do eterno Shabá para os filhos de Deus. Hebreus 4:9, ainda resta um descanso para os filhos de Deus, ainda resta um Shabá para os filhos de Deus. Deus, quando completou a obra da criação, Ele entrou no seu descanso, o dia do Senhor, o dia do juízo. Irmãos, esse é o dia que nós celebramos de alguma maneira aos domingos. Veja a importância de nós guardarmos o quarto mandamento, de guardarmos o dia do Senhor. No dia do Senhor, no dia de domingo, nós experimentamos um pouco desse grande dia, da presença do Senhor, do descanso do Senhor. Mas para o ímpio é um dia terrível. Os filhos, por outro lado, eles mantêm a sua confiança. Confiança não dá o sentido ideal aqui, né? Mantenhamos confiança, ele não dá o sentido literal do termo grego. Ele seria melhor traduzido como ousadia. Significava originalmente, o termo, né, no grego, significava o seguinte, que numa assembleia pública do povo, uma pessoa, ela poderia expressar livremente a sua opinião. Então vejo que é muito mais do que confiança de ela falar, é ter a ousadia de expressar a sua opinião numa assembleia pública, isso segundo o Novo Dicionário Internacional do Novo Testamento. Então o apóstolo mostra que um dos frutos do amor divino para conosco é essa ousadia, é um dos frutos, e não um fruto pequeno. A base dessa ousadia é a nossa semelhança com Cristo, que denota o quê? Obediência. O que nesse contexto de João falando sobre o amor, nos denota uma obediência com relação a amar. Nós devemos obedecer a Cristo Jesus no que diz respeito a amar. E o que ele falou sobre amar? Ele falou de amar a Deus sobre todas as coisas, e de amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele falou de toda a lei. Mas uma lei sendo obedecida numa perspectiva total de amor. Portanto, nós temos ousadia, porque segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Você já parou para pensar nessa frase? Ou ela passou batida? Porque quando a gente vai ler, chama a atenção, o dia do juízo está de letra maiúscula e tal, e a gente está esperando lá dizer que o amor não existe medo, e passa. Mas diz aqui, mantenhamos ousadia, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Que declaração, senhores! Que declaração! João, ele já afirmou que por estarmos nele e ele em nós, nós temos o quê? Isso, seu Espírito. Ele falou isso lá no verso 13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós vimos isso. A certeza que nós temos, o seu Espírito, ela se dá no fruto, no reflexo do que a presença do Espírito nos dá em questão de entendimento. Nós sabemos isso por quê? Porque Deus nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro enviando o seu
Filho, o seu unigênito, o seu Filho único, o seu amado, que é Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Agora notem o seguinte, ele veio salvar, ele veio e foi julgado, ele veio e foi condenado, ele veio e foi morto. Foi uma obra completa, uma obra vicária. O que significa uma obra vicária? Uma obra feita em favor do outro, uma obra feita em nosso favor, e que jamais será repetida, jamais será refeita. A obra que Cristo fez não tem precedentes. Era uma figura, um tipo, quando nós víamos os sacrifícios de animal. Era um tipo a qual Cristo, como antitipo, o Cordeiro de Deus, a oferta final ia ser feita. Um simbolizava o outro, mas não tinha o efeito. E depois do sacrifício de Cristo, não há necessidade de outro. E Cristo jamais vai ser sacrificado novamente. E aqueles pelos quais Ele foi sacrificado, também não serão sacrificados em seus pecados. A punição deles passou. Portanto, os nossos pecados já foram julgados. É isso que nós temos que entender. E os nossos pecados já foram punidos. Às vezes as pessoas ficam, eu estou sendo punido pelos meus pecados. Cristo Jesus foi punido pelos teus pecados na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos. Cristo Jesus foi punido. E uma vez que a nossa condenação estava sobre Ele, isso significa que a nossa condenação, que era nossa, que era merecido para nós, não está mais sobre nós. Foi depositada sobre Ele. E Ele levou, e Ele carregou. Lembra que a graça, eu gosto de falar a graça de uma forma positiva e negativa. Graça não é só o favor imerecido, é o não dar o que é merecido. Aquilo que era merecido que nós carregássemos, a nossa punição, a nossa condenação, Cristo Jesus carregou por nós. Sobre nós, essa sua justiça, está a sua justiça santa, a sua sentença está consumado. É isso que está sobre nós hoje. Por esse motivo, nós temos ousadia futura. Por esse motivo, nós temos confiança futura. Nós vamos ver no verso 18 que o dia do juízo ele não produz medo de tormento, mas ele produz em nós esperança. Esse amor ele é aperfeiçoado porque ele gera dentro de nós o desejo de obedecer aos mandamentos de Deus, de amar a Ele e amar ao próximo. Veja, o amor perfeito ele não significa que vai ser um amor totalmente sem falhas. Não é mesmo porque esse amor está sendo desenvolvido em nós, mas significa que é um amor pleno, um amor maduro. James Montgomery Boyce ele diz que refere-se ao estado mental e à atividade em que o cristão se encontra quando o amor de Deus está dentro dele, expressando-se no próprio amor do crente e assim realiza aquilo que Deus deseja plenamente que ele realize. Ou seja, é um amor maduro que vai desenvolver a vontade de Deus em que nós obedeçamos os mandamentos de amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E mais, meus irmãos, uma vez que estamos justificados em Cristo, e uma vez que nós somos segundo Ele nós também somos amados de Deus. Veja, Ele é o amado Filho de Deus. E quando estamos nele, nós também fomos adotados em Cristo Jesus. Veja, Cristo chamou a Deus de Pai, e nós, agora, Paulo diz, através do poder do Espírito Santo, como João diz, o Espírito Santo que está em nós, nós também podemos chamar a Deus de nosso Pai. Assim como Ele nós somos. A mesma realidade ela é proclamada em termos negativos, no verso 18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. John Stott, ele afirma que amor e medo são como água e óleo.
que não há possibilidade de existir amor verdadeiro com medo. O amor, ele tem que lançar fora o medo. Lau, um outro teólogo, ele diz que o amor arremessa, porta fora o medo. O amor que nos dá essa ousadia, como eu falei para os irmãos, ele lança o medo porta fora. Esse medo, esse temor, não é aquele termo do temor sadio, que nos ensina as Escrituras que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse medo está longe de ser isso. Esse medo não é um temer a Deus como santo, como justo, como digno de toda honra e toda glória. Temer assim é amar de verdade a Deus. Temer dessa maneira é reverenciar a Deus como Ele deve ser reverenciado. Mas o que João tem em mente aqui se revela ao dizer o fruto desse amor, desse temor. Qual é o fruto desse temor? No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Agora, os irmãos vão lembrar que eu li diferente aqui, eu não li tormento. E novamente eu vou me recorrer ao grego. Tormento, ele é melhor traduzido como punição. Tormento nos dá uma ideia da pessoa estar meio desbaratinada, meio atormentada. Esse tormento é o tormento sofrido em punição. Então, o amor lança fora esse medo que produz punição. O medo que produz castigo. Vamos entender isso. E enquanto eu desenvolvo essa ideia, observe o contraste da ousadia que tem aqueles que são como Cristo. Aqueles que são como Cristo, eles têm ousadia para o dia do juízo, porque assim como Ele é, eles também são. Agora, o amor lança fora o medo. Por quê? Porque o medo produz punição. Agora vamos desenvolver isso. Esse medo que produz punição é aquele medo que sentiram Adão e Eva. É aquele medo que foge da presença do Senhor, que tenta se esconder em algum lugar da presença do Senhor, que tenta, como um último recurso, se cobrir com a sua justiça própria, com as folhas de figueira. É aquele medo que leva o homem então a se esconder de Deus. É aquele medo que tira a confiança do homem, que tira a ousadia do homem. Mas por que isso? Porque ele produz punição. Porque ele produz castigo. E aí, entendendo o termo como punição e castigo, aí eu posso dizer, produz tormento. Veja, o tempo aqui dos termos é um tempo presente, ter. Então, esse temor pela punição já é ser punido agora. A construção da frase não está dizendo que o amor perfeito lança fora esse medo que produz um tormento, um medo de uma punição futura, um medo de um castigo futuro, mas está falando agora, que lança fora agora, porque aqueles que sofrem esse tormento, esse castigo, essa punição, eles estão sofrendo agora. Não é apenas medo da futura punição. Aqueles que têm ousadia, vamos começar de novo pela ousadia. Aqueles que têm a ousadia, eles a têm hoje. Eles têm hoje ousadia, porque eles são como Cristo é hoje. Amados de Deus, filhos de Deus, perdoados pelo sacrifício de Cristo, justos como Ele é justo. Mas eles têm agora e para o dia do juízo. Então, de alguma maneira, isso aponta para o futuro também. Aqueles que têm medo, este medo produz tormento a respeito do castigo no dia do juízo. Então, aqueles que têm medo, eles se desesperam com a ideia do dia do juízo. Eles não querem saber disso. Por isso que nós vemos como é tão impopular você falar sobre condenação, falar sobre inferno no mundo. E infelizmente isso é impopular hoje na própria igreja. A igreja não quer saber disso, a igreja quer saber de bênção. Ela esquece que isso também faz parte. Ela esquece que ninguém falou mais sobre o inferno nas Escrituras do que o próprio Cristo Jesus.
mas elas não querem o que Jesus fala, elas querem o que o ouvido delas quer ouvir. Então, esse medo produz tormento a respeito de um castigo para o dia do juízo, mas não é só futuro, porque produz a punição hoje. E eles então não são aperfeiçoados no amor, eles sentem isso hoje. Esse medo que produz punição já traz em si mesmo algo da natureza do castigo. Deixa eu dar um exemplo. Todo exemplo, ele sempre tem que ser guardado às proporções. Ele é sempre tosco e ele é sempre limitado. Mas você que teve uma mãe e um pai de verdade, aquele que castiga, você fez alguma coisa errada e ele só te olhou, ou ele balbuciou para você, em casa a gente conversa. Essa pessoa está experimentando ali uma ideia dessa punição que eu estou falando, que o apóstolo João está falando, que experimentam aqueles que têm medo, aqueles que o amor não está neles, esse amor que lança fora esse medo, eles experimentam. Qual era a sensação que você tinha? A sensação é que o teu dia do juízo é quando você chegasse em casa. Ia ser terrível. A sua bunda ia esquentar. Você ia levar um beliscão. Você ia sofrer alguma consequência pelo seu erro. Mas notem, era algo que você ia sofrer em casa, mas automaticamente você já sofria ali. Automaticamente você já parava e começava a sofrer. O que vai dar? Por quê? Qual vai ser a profundidade do castigo que eu vou levar? Será que vai doer muito? Será que vão me cortar muita coisa? Será que vai ser só um beliscão? Será que vai ser uma surra? E aquilo fica te punindo. Já é uma forma de punição. Então essas pessoas que elas têm esse medo, elas não possuem o amor que lança fora o medo. Elas olham para o dia do juízo, sabendo que vão ser punidas e sentindo o efeito dessa punição hoje. Por isso que elas querem colocar um caminhão de areia sobre a ideia de juízo. O que elas poderiam fazer? Elas poderiam se arrepender dos seus pecados. E é para isso que nós pregamos, para que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas Deus tem que amar primeiro. Ninguém vem a Ele sem que Ele tenha ido primeiro a essa pessoa. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer a mim, diz Cristo Jesus. Esse medo, ele tira a paz. Assim como a pessoa que vai ser castigada depois, o filho rebelde que vai ser castigado em casa, ele perdeu a paz ali. Até então ele estava fervendo, mas de repente ele não está mais fervendo. De repente ele está numa angústia tremenda, sofrendo a punição antecipada que ele vai sofrer no futuro. E pais, por favor, se vocês prometerem uma palmada, uma chinelada, um beliscão, façam, senão vocês perdem a autoridade completamente. O nosso Deus, ele não brinca, ele diz que vai fazer e faz. Qual é a nossa boa nova? Por que nós temos ousadia? Porque assim como Cristo é, nós somos. Cristo recebeu a nossa palmada, o nosso beliscão. E entendam, não foi uma palmada e um beliscão, foi uma crucificação. Entendam, não foi só a crucificação, foi toda a asquerosidade do pecado sendo colocada sobre ele, a tal ponto de Deus virar as costas para ele por um momento e ele proclamar num brado de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Os que estão em Cristo, eles têm ousadia, porque eles lançaram fora esse medo, eles estão no amor. Agora quem não está em Cristo, ele sofre esse medo. Esse medo tira a paz. Esse medo tira a paz dele com Deus. Esse medo tira a paz dele com os outros. Esse medo tira a paz dele consigo mesmo. Portanto, o medo do castigo já é uma punição hoje. É o castigo que recebem aqueles que por sua desobediência já estão condenados. Notem, eles não estão sendo condenados injustamente. Eles são rebeldes, eles estão em desobediência, eles merecem um castigo tanto quanto nós merecíamos. Mas o castigo que nos traz a paz foi carregado por Cristo Jesus,
foi pregado na árvore da vida. O amor de Deus, meus irmãos, ele então tanto dá ousadia, quanto ele lança fora o medo. Notem os desdobramentos desse amor. Notem como ele é maravilhoso. Ele dá ousadia e lança fora o medo. E agora, libertos da punição, ele traz alegria aos filhos de Deus. Estes não temem julgamento futuro. Estes não se preocupam com o dia do juízo. Eles sabem que vai haver o dia do juízo. Claro, eles não andam de maneira relaxada, mas saber que um dia serão julgados não os atemoriza, porque eles sabem que o pecado deles foi julgado em Cristo Jesus. Estes não são punidos hoje pelo medo e através do medo. Estes hoje são como Cristo é, amados filhos de Deus. Não canso de repetir, como nós vimos, os seus pecados foram julgados em Cristo, e esses pecados jamais vão poder condená-los novamente. Deus não vai cobrar duas vezes, de maneira alguma. Está consumado, paira sobre as suas cabeças, sobre as nossas cabeças. Estes, como afirma Paulo em Romanos 8, eles não temem nem a vida. Lá Romanos, no final do capítulo 8, não temem nem a vida nem a morte, porque eles sabem que nada pode os separar do amor de Deus. Eles não temem, ainda no capítulo 8, porque eles sabem que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, só ama aquele que foi primeiro amado. É o que nós vemos no verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De maneira que, por tudo isso que nós vemos, nós chegamos nessa consequência agora do verso 19. Essa constatação, essa prova evidencial, ela traz um quê de mandamento. Ela meio que está dizendo assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós poderíamos ler da seguinte maneira: escuta, Ele nos amou primeiro, então nós temos obrigação de amar. Ele nos amou primeiro, nós temos obrigação de obedecer. Como se obedece? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou como diz no verso 21, aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos amar. Ele nos amou primeiro. Todo amor humano, ele é precedido pelo amor de Deus. E não só é precedido pelo amor de Deus, como ele é gerado pelo amor de Deus. Todo amor humano é um reflexo do amor de Deus. Todo amor humano é uma resposta do amor de Deus. E isso, meus queridos, é um duro golpe na ideia do livre-arbítrio. É um duro golpe na ideia orgulhosa do homem, no orgulho do homem. Por isso que as pessoas se agarram tanto na ideia de livre-arbítrio. Não, eu amo porque eu quero. Eu posso amar, eu escolhi amar. Mas nós vimos que não, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Veja, ainda que amar seja um mandamento, isso é um mandamento, é uma ordem, ela é algo volitivo, não é sentimental, ela é uma escolha, né? Os 10 mandamentos inteiros, eles exigem o nosso amor a Deus e ao próximo. E veja, ainda que todos os mandamentos eles estejam calcados na ordem de amar, seja Deus, seja o próximo, porque amamos a Deus, nenhum mandamento pode produzir esse amor. Esse é o ponto. A ordem que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas não produz esse amor. A ordem que nós temos de amar ao próximo não produz esse amor. Muito pelo contrário, essa ordem nos envergonha. Essa ordem nos condena, porque nós nunca amamos a Deus como devemos amar, e nunca amamos ao próximo como a nós mesmos. Mas Deus nos amou primeiro e enviou o seu unigênito para morrer por pecadores, e por estarmos debaixo da graça, e por sermos o alvo desta obra, e por termos o Espírito Santo de Deus, e por termos sido regenerados por esse Espírito Santo, nós possuímos então a divina natureza do amor, a característica do amor de Deus.
Por isso que é impossível você dizer que está em Deus e que Deus está em você, que o Espírito do Senhor está em você e você não refletir aquilo que é da natureza inerente de Deus. João repete 2 vezes: Deus é amor. E os filhos têm as características dos seus pais. E nós, como filhos de Deus, temos que ter as características de Deus. E veja, isso não é feito na força. Isso não é feito na carne, ainda que tenha um mandamento, mas isso é gerado pelo Espírito Santo. Tanto que o verso diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos amasse primeiro, não poderíamos amar em nenhum nível. O único amor que nós teríamos é um amor a nós mesmos, egoísta, insaciável. Daí a beleza da lei e do Evangelho. A lei e o Evangelho são belíssimos e se completam de maneira belíssima. Eu não posso anular um. Se eu não tenho lei, eu não tenho Evangelho. Se eu não tenho Evangelho, a lei só me mata. A lei e o Evangelho, ela pode ser comparada, como eu falei, de algum autor que fez essa comparação. E ontem eu li um outro autor que também fez essa comparação, e por algum acaso eu não lembro o nome de nenhum dos 2 autores, mas são 2 autores. A ideia não é necessariamente minha, mas ontem eu meditei muito na ideia, tanto que esqueci o nome de quem a proclamou. Mas nós podemos comparar a lei como uma agulha e o Evangelho como uma linha de costura. O que a lei faz como essa linha? A lei, ela fura o tecido, ela fura o tecido da nossa carne orgulhosa, morta em delitos e pecados. Ela abre um rombo no nosso orgulho, na nossa autossuficiência, e ela nos condena. Mas para abrir esse rombo, ela também nos machuca, e ela tem que machucar. Então a lei vem como uma agulha e vai abrindo espaço e vai arrebentando onde está passando. Olha uma linha de costura passando num tecido no microscópio para você entender isso, né? É um arrombamento. Mas essa lei passando, ela traz contigo, na completude da Bíblia, o Evangelho. Por quê? Porque essa carne machucada pela lei, essa carne furada pela lei, essa carne mortificada pela lei, ela exige algo, ela exige uma redenção, ela exige que alguém a salve, que alguém a costure novamente. Ela não pode fazer isso sozinha. Então a lei corta como uma linha, mas o Evangelho vai ser o que vai unir, e vai unir da maneira de Deus. A lei vai abrindo espaço para que o Evangelho possa passar, para que o Evangelho possa ter o seu valor. Agora notem o seguinte: se a pessoa ficar na lei, não acontece nada, ela só está condenada, ela só está machucada. Se a pessoa tentar se justificar pela lei, você não consegue juntar um tecido com outro com uma agulha. Você pode até fazer aquele lancezinho do alfinete, mas não fica perfeito, e logo cai, qualquer mexidinha cai. Ninguém se sustenta pela lei. Mas quando a lei dá espaço para o Evangelho que é essa linha, então costura de verdade, e aí as coisas entram no seu devido lugar. A lei, essa linha exige, ela mostra a necessidade do Evangelho. Se pregar só a lei, uma máquina de costura sem linha, só vai furando e machucando o tecido, mas não sai do lugar. Agora, se você pegar só o Evangelho, se você pegar só a linha e o tecido e ficar batendo com essa linha no tecido, não vai se costurar naturalmente, de forma alguma. Por isso que não há pregação verdadeira de Evangelho sem a lei. Terceiro lugar, só ama a Deus aquele que foi amado por Ele e que ama os seus irmãos. Vejam o seguinte, é muito fácil nós afirmarmos o verso 19 de maneira falsa. Nós podemos pegar o verso 19 e dizer: sim, claro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo a Deus, amo bastante a Deus, Ele me amou e meu amor por Ele é grandioso e Ele tem se desenvolvido muito, e eu sou subidor de monte, eu faço jejum constantemente, eu sou uma nova criatura, eu não faço mais isso, aquilo, aquelas coisas, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito boas obras, eu, e fica no eu, e fica numa promessa de amor totalmente vã. É muito fácil nós
dizermos uns aos outros que nós amamos a Deus. Mas aí João introduz o verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. E João não economiza termos, né? É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Por incrível que pareça, é muito mais fácil amar o nosso irmão do que a Deus. Nosso amor a Deus é sempre inferior ao objeto, é inferior ao amor que deveria ser demonstrado por Ele. E é muito mais fácil, apesar dos nossos defeitos, amar alguém que nós estamos vendo constantemente, que nós estamos criando algum laço, do que amar alguém que nós não vemos. E muitas vezes não vemos porque o amor é visto, a Deus é visto, nós vimos isso, no amor entre irmãos. E como nós não vemos o amor entre irmãos, nós naturalmente perdemos a visão de Deus. João diz, é mentiroso aquele que diz possuir o amor, que não gera amor fraternal. Um amor que não reflete no amor ao próximo, não gera um amor fraternal. Se nós não amamos nossos irmãos, nós não amamos aquele que os criou à sua imagem. Esse é o ponto. Cada um de nós carrega a imagem de Deus. E se nós não conseguimos amar essa imagem de Deus manifesta no outro, como vamos dizer que amamos ao próprio Deus, a qual nós não vemos? Nós ouvimos muitas manifestações calorosas em direção aos céus. Muitas vezes o momento de músicas na igreja é aquele momento em que a mentira é proclamada em alto e bom som, às vezes afinado, às vezes não. E são promessas de amor das mais belas, mas não dá para haver muita diferença daquelas canções de melodia e de poesia fraca e fútil que nós escutamos nas rádios AM sertaneja, daqueles amores de uma noite, porque é um amor que não significa absolutamente nada, é um amor a Deus que acaba quando você sai da igreja, e pior, muitas vezes é um amor a Deus tão exorbitante, que não consegue se manifestar, não consegue ser refletido no amor aos irmãos ao lado. Eu fui muito criticado quando eu disse que é muito errado o tipo de louvor antropocêntrico que traz a pessoa para a igreja e diz o seguinte: feche os seus olhos, cante ao Senhor agora como se não tivesse ninguém ao redor. Meu Deus, por que eu vou ir para um agrupamento de pessoas para esquecer que eu estou no meio de um agrupamento de pessoas? Eu faço isso em casa. É no amor aos irmãos que eu tenho que manifestar o amor a Deus. E aí eu fui criticado: não, Alberto, você é muito crítico, é que é um momento da pessoa estar com Deus. Eu estou com Deus 24 horas, é aquele momento que você tem para estar com Deus. Que cristianismo é esse? O que você fez de manhã, meio-dia, à noite? Você tem 15 minutos num culto para fechar os olhos e estar com o Senhor e dizer: meu Senhor, eu te amo. E aí abre os olhos, olha para os irmãos ao redor, com necessidades, com carências, e aí você passa igual os mestres da lei, igual os levitas passavam pelo judeu machucado no caminho. E aí tem que vir um samaritano para auxiliá-lo. É falso todo o amor vertical, toda calorosa manifestação de amor vertical aos céus, que não reflete em alguma medida, que não se prova no amor horizontal. E essa vai também para aqueles queridos irmãos que gostam de ficar em casa, que dizem que não precisam de igreja, que eles veem as pregações pela internet e que eles oram em casa, que eles leem a Bíblia em casa. Querido, você está redondamente enganado. Você não está se comportando como um cristão. Você de fato não pode nem ser chamado de cristão. Se você pegar um pequeno carvão do meio do fogo e tirar e colocá-lo isolado, ele apaga. O corpo de Cristo não tem apêndice. Ou você está no corpo ou você não está no corpo. É muito fácil em casa você ofertar por uma pizza à noite. A sua oferta vai ser dada numa pizza para você assistir o seu Netflix à noite. É muito confortável. A sua oferta não auxilia mais ninguém. A sua oferta não ajuda a proclamar evangelho nenhum.
É muito fácil você demonstrar amor nessa igreja, porque você se ama, você se adora, você se atura, você se admira, você se respeita. Alguns, né? Outros nem isso conseguem fazer, nem consigo mesmo. Mas enfim, e aí você não tem os irmãos espinho na carne para você provar o seu amor. Você não compartilha os seus dons. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. O derramar do Espírito individual é o Antigo Testamento. O Novo Testamento é sobre a igreja, para que os dons sejam compartilhados, para que seja para o crescimento da igreja. Como é que você se diz cristão se você está num lugar onde não tem ceia, não tem exposição da palavra, não tem disciplina, não tem evangelismo, não tem missão, não tem batismo, não tem nada? Eu não preciso disso, porque a igreja somos nós, tá certo? Eu conheço um martelo da lei que quebra até a pedra e vai quebrar essa nossa. Pode ser tarde demais. Não deixei de vos congregar como fazem alguns, nos diz o autor de Hebreus. Vamos voltar aqui para o texto. Então, todo amor que é direcionado para cima, caloroso, mas não reflete ao redor, é mentiroso, é falso. Agora observe o seguinte, olha o verso 21. Verso 21 diz o seguinte: ora, temos da parte dele este mandamento. Olha que bacana, este, simples, este. Nós já tínhamos visto lá no capítulo 3, verso 23, o seguinte: ora, o seu mandamento é esse, o seu mandamento. Eu até frisei isso na época. Não são os seus mandamentos, é o seu mandamento. Nós vamos entender por que Paulo diz que a lei se resume no amor. E aí as pessoas vêm e dizem, não, a lei está anulada porque agora é só amor. Não! O amor reflete toda a lei de Deus, esse é o ponto. Observe o seguinte, é um único mandamento. Se é um único mandamento, ele é inseparável, meus queridos irmãos. Você não atinge 50% se você... Não, olha, eu estou legal, eu estou amando a Deus legal, eu estou trabalhando no amor ao próximo. É um mandamento. Você não está em lugar nenhum. Se você tem só um, você não tem nada. Toda lei se resume no amor, diz Paulo. Mas toda a lei foi resumida nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, como nós estamos vendo a exposição, dados no Monte Sinai para Moisés. Depois nós temos Cristo Jesus resumindo todos esses mandamentos em 2. E aí nós temos aqui João agora resumindo os 2 mandamentos de Cristo em um, porque é um. Ora, temos da parte dele este mandamento. O quê? Quer entender o que nos é exigido? Olha como é simples. 2 pontos. Que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão. Simples. Simples. E se Deus é amor, é a origem do amor, Calvino diz que então nós devemos começar a amar com Deus, para que ao mesmo tempo possa haver uma transição para com os homens. Obviamente, Deus nos amou primeiro, obviamente o nosso amor é apontado a Deus primeiro, mas ele tem que ter reflexo nos irmãos. E o amor aos irmãos só é verdadeiro se ele é um reflexo do nosso amor a Deus. É muito fácil nós amarmos os irmãos. Nós também temos isso. Comunidades se dizem evangélicas, liberais, onde se tira a ideia de inferno, se tira a ideia de glória, se tira a ideia de um Deus que condena, se tira a ideia da lei, se tira os mandamentos e vamos viver o amor, vamos incluir os outros, vamos ser diversificados, porque Deus é amor, então vamos nos amar. O cara ama o outro cara, a mulher ama outra mulher, 3 se amam também, ama a criança também, é amor. E olha, Jesus disse para não julgar, não julga a gente, né? Que é o verso que eles lembram bem. Esse amor deve começar com amor a Deus e se manifestar, se refletir, se provar no amor ao próximo. Veja o seguinte, em capítulo 2, verso 4, João chama de mentiroso o homem que diz conhecer a Deus sem o obedecer.
E aqui ele chama de mentiroso aquele que diz amar a Deus sem amar o seu irmão. Eu concordo com Hernandes Dias Lopes quando ele diz que o nosso amor endereçado ao céu, ele é inconsistente se ele não é demonstrado na terra. E que provamos o nosso amor a Deus, a quem não vemos, quando amamos os irmãos que vemos. Eu amo muito a Deus. Claro, nós amamos muito a Deus, mas olha como isso fica vazio quando é apontado para um ser eterno, porém invisível, onde não temos como mensurar, e aonde nós teríamos como mensurar, que é amar as pessoas que foram feitas à imagem de Deus. Esse amor não vai, ele está só para cima, ele é só para um lado, ele é mentiroso. As palavras de João. John Stott diz que o amor que nos dá ousadia, esse amor, ele lança fora o medo, mas ele lança fora o ódio também. Ele lança fora o medo da condenação, da punição, mas ele tem que lançar fora o ódio também. O texto ele tem uma força extra que nós acabamos não notando. Aqui o que está dizendo é o seguinte: não é o irmão que se pode ver, mas aquele que se vê. Não é o que se pode, entendem? Eu poderia ver não, é o que se vê. O Plummer, ele diz o seguinte: é aquele que está continuadamente diante dos seus olhos. Ou seja, é a nossa comunidade. Ou seja, imediata, né? O primeiro círculo de amor é a nossa comunidade. Ou seja, matou a igreja em casa de novo. Porque você não tem isso, né? Eu amo a minha comunidade. Eu me olho no espelho e digo: oh, que homem de Deus, né? Não, é naquele que você está vendo, aquele que está diante dos seus olhos. Ou seja, aquele que nós temos oportunidade de amar e de servir em amor. E aí é que o bicho pega, porque é aquele que se vê que nós temos oportunidade. Então, quando nós desprezamos as oportunidades, nós estamos provando que não amamos aos irmãos, o que é uma prova que nós não amamos a Deus. Triste, forte. Mais uma. Não pode amar a Deus. Notem o seguinte: a frase ela não é uma pergunta, ela é uma assertiva. Aqui João não está dizendo assim: olha, aquele que não ama seu irmão, ele não pode amar a Deus. Aquele que não ama quem está vendo, poderia aquela pessoa que não ama quem vê não amar aquele que não vê? Ele não está perguntando, ele está fazendo uma assertiva, ele está dando uma afirmação que comprova algo. Portanto, não pode amar a Deus, não é uma expressão de incapacidade do homem. Mas quando João diz que não pode amar a Deus, é uma prova de que ele não ama, demonstrado para com o próximo. Esse é o ponto. Aquele que não ama, aquele que pode ver, não pode amar aquele que não vê, não ama aquele que não vê, e a prova está aqui. Veja bem, talvez, quem sabe numa dessa, veja bem, não julgueis, não ama aqui, não ama lá, ponto. É uma assertiva. Calvino ainda nos ensina o seguinte, que o apóstolo pretende mostrar quão artificial é a vanglória de cada um de nós, que afirma amar a Deus e no entanto não ama a imagem de Deus que permanece diante dos seus olhos. Eu amo a Deus, e a imagem de Deus está diante dos olhos. Aqueles pelos quais o Filho de Deus morreu, aqueles que vão ser transformados na imagem do Filho, como nós vimos no capítulo 3, verso 2. Mas eu amo a Deus. É mentira, é uma vanglória falsa. Para encerrar, irmãos, aqui nós vemos então o seguinte: João ele desmascara 3 tipos de mentirosos, com as 3 provas daqueles que são cristãos. Lembra que eu tenho falado constantemente? João, ele escreve essa carta para nos dar a certeza que nós somos cristãos. Beleza. Para isso ele nos apresenta sempre 3 provas. A prova moral da obediência a Deus,
a prova social de amor ao próximo e a prova doutrinária de crer exatamente como a Escritura diz, em crer, principalmente o foco de João é em Cristo encarnado, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Agora veja, em primeiro lugar, é mentiroso aquele que diz andar com Deus, mas vive em trevas e desobediência. Ele afirma isso no capítulo 1,6 e no 2,4, que é a prova moral. Veja, é mentiroso aquele que diz ter o Pai quando nega a divindade do Filho, que relativiza a encarnação. Essa é a prova doutrinária. 3. É mentiroso aquele que diz amar ao Pai, mas que odeia ao seu irmão. É a prova social. Então João, ele dá as provas para o cristão ter certeza que é cristão, mas aí ele já põe o oposto, ele já põe o contraditório. Quem não é cristão, e como ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para o joio também no meio do trigo, e está dizendo, olha, vocês são mentirosos. Isso é forte. Nós vimos então, meus queridos irmãos, que não basta ter doutrina. Nós temos a doutrina correta. Que bom, é obrigação, a gente tem a Bíblia. Todo mundo tem a Bíblia, mas nós temos a Bíblia e os recursos de hermenêutica para estudá-la. Veja, não basta nós termos a doutrina, não basta nós termos simplesmente uma retidão moral. Existem muitas comunidades que se promovem simplesmente na retidão moral. Ou então colocam uma moral de homens. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Olha, não beba, não fume, não ouça a música do mundo, não coma tal salgadinho, não coma aquele outro negócio. Não faça isso, não faça aquilo, não veja isso, não veja... Use tal tipo... As regras morais. Isso é bobagem, mas mesmo a moralidade bíblica não basta. Se você tiver cheio de doutrina, se essa doutrina refletir numa moralidade muito alta, mas não tiver um amor, não adianta de nada. É a lição de Paulo em 1 Coríntios 13. Nós precisamos amar mais. Notem, algumas pessoas gostam de desprezar o Antigo Testamento, mas Cristo não gostou de desprezar, em momento algum. Cristo Jesus juntou o Deuteronômio 6,4. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a tua força. E ele juntou isso com Levítico 19:18. Amar ao próximo como a si mesmo. E o que Deus uniu, o que Cristo Jesus uniu, nós não podemos separar. Nós não podemos ter um evangelho picotado, porque evangelho picotado simplesmente não é evangelho. Nós temos que ter a doutrina. Nós temos que ter a moralidade e temos que ter também o amor, porque estamos em Deus e Ele está em nós. Nós podemos e devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. A boa teologia, ela promove tanto a moral correta quanto o amor correto. Teologia é algo prático. A nossa crença, ela tem que gerar bons frutos. E esses bons frutos são demonstrados nas nossas ações. Só para reforçar, é muito fácil dizer que ama a Deus. Difícil é amar os espinhos na carne, que são imagem de Deus, às vezes, que estão ao nosso lado. E aí eu pergunto para os irmãos, você ama Deus? Você ama o seu próximo? E que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque Tu nos amou primeiro. Nós não merecíamos absolutamente nada, nós merecíamos simplesmente a condenação. Mas Tu veio em nossa direção, Tu veio em nosso favor, Tu veio ao nosso encontro. Se encontrasse mortos em delitos e pecados, no pó, no lixo, e Tu
Tu nos restaurou a vida, Tu nos deu vida, Tu nos deu Cristo Jesus, Tu nos deu o Teu Santo Espírito. E muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse amor que Tu nos deu, Ele nos dá ousadia. Nós Te tememos como um Deus santo e poderoso, tememos quebrar os Teus mandamentos, ansiamos por cumprir a Tua lei, mas nós não tememos mais o dia do juízo. Muito pelo contrário, o dia do juízo vai ser o dia da Tua vingança sobre os nossos inimigos. O dia do juízo vai ser o dia que nós vamos Te ver como Tu é, e vamos entrar no gozo da Tua presença, no Shabá eterno. E nós não tememos hoje essa punição. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado porque esse amor que lança fora esse medo da punição, esse amor também nos faz amar. Como é difícil, Senhor, amar. Como é difícil amar o próximo. Como é difícil amar os nossos irmãos. Nós somos egoístas. Mas que na nossa cabeça sempre figure o seguinte: como é difícil também para o irmão nos amar. E como seria difícil se Tu não fosse o amor para Ti nos amar. Nenhum irmão, nenhum espinho na carne pode nos afrontar tanto como nós acabamos Te afrontando. E ainda assim Tu nos ama. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício perfeito na cruz, pelo Teu perdão. Obrigado porque o castigo que nos traz a paz foi derramado totalmente sobre Cristo Jesus. Obrigado porque nós não merecíamos. E humildemente nós pedimos que possamos obedecer a Tua lei, que possamos de fato Te amar e que possamos, através desse amor, amar também os nossos irmãos. Dá-nos isso, Senhor, para que nós Te pedimos humildemente, porque precisamos de Ti, precisamos do efetuar do Teu Santo Espírito em nossas vidas, tanto para querer como para realizar, para obedecer aos Teus mandamentos. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós mais uma vez, que nós possamos crescer e desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa vida, caminhar nessa peregrinação, cada vez mais próximos de Ti, que é o centro da nossa rota, e cada vez mais próximos dos nossos irmãos, amando, cuidando, protegendo. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.